Seja muito bem-vindo à Bíblia Comentada. Eu sou a missionária Teca Breder e vou te ajudar a estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo. Livro do Gênesis. A palavra hebraica para Gênesis é Bereshit, que significa princípio. É sobre isso que esse livro trata. Ele vai falar acerca do princípio de todas as coisas, o princípio do universo, a origem do primeiro homem, da primeira mulher, da primeira nação, dos primeiros povos e do primeiro pecado cometido pelo homem. Algumas pessoas sempre questionam: por onde eu devo começar a estudar a Bíblia? Pelo livro do Gênesis. Por quê? Nós não entenderíamos nenhum outro livro da Bíblia se não entendêssemos antes o livro do Gênesis. Como entender, por exemplo, o juízo descrito no livro do Apocalipse, se não entendermos a origem desse juízo, que é o capítulo 3 do Gênesis, onde fala sobre a queda do homem. Quando o homem pecou, ele ficou separado de Deus. E então, capítulo 3, verso 15, Deus faz uma promessa de unir esse homem de volta a Deus. E todo esse plano de Deus vai sendo mostrado ao longo das Escrituras. Por isso, nós precisamos compreender o livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, inspirado por Deus. Ele recebe por meio de revelação divina a descrição de como foi a criação do universo e do homem. O capítulo 1 mostra um Deus organizado, que começa a criação criando os grandes luminares. Deus estava trazendo luz a todo cenário onde as demais coisas seriam criadas. No princípio, criou Deus, criou Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estavam presentes na criação. E com o poder da palavra, todas as coisas foram sendo criadas. Haja luz, haja firmamento, produza a terra relva, árvores frutíferas. Mas ao fazer o homem, Deus não usou o poder da palavra. Verso de número 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo no plural indica que a Trindade estava presente na criação do homem e não foi simplesmente com o poder da palavra. Deus colocou a sua mão no pó da terra, colocou a sua mão no barro para fazer o homem. No capítulo 1, então, há uma descrição de uma forma resumida sobre a criação do homem. Porém, no capítulo 2, há mais detalhes desta criação. O homem foi criado à imagem de Deus, ele foi criado do pó da terra e o Senhor criou dois sexos definidos, macho e fêmea. E Deus os coloca como coroa da criação, para que o homem dominasse sobre os animais. Fica claro aqui que o homem é superior aos animais, porque ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 2. Aqui nesse capítulo, então, nós vamos ver os detalhes da criação do ser humano. A palavra homem ou humanidade e a palavra Adão têm o mesmo sentido hebraico, que significa vermelho ou avermelhado como terra, lembrando que o homem foi feito do pó da terra. Algumas pessoas querem questionar ou colocar dúvidas sobre a origem do homem, mas há alguns fatores que nos lembram
de que somos pó. Por exemplo, quando o homem morre, ele volta ao pó. E se houver algum acessório ali naquele corpo, vai permanecer por um tempo. Mas a matéria-prima, o corpo humano, volta a se misturar com o pó. Um outro fator são os elementos químicos presentes no corpo humano, que são os mesmos elementos presentes na Terra, como, por exemplo, oxigênio, carbono, hidrogênio, cálcio, fósforo. O ser humano, então, é formado do pó da Terra. E a própria ciência mostra isso. O ser humano também foi feito imagem e semelhança de Deus, no aspecto da triunidade, por exemplo, assim como Deus é um só em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o ser humano também é triuno. Ele tem corpo, alma e espírito. E também temos semelhança nos aspectos morais de Deus. O ser humano foi criado moralmente puro e depois foi corrompido pelo pecado. E Jesus, ao morrer na cruz, ele resgata a imagem de Deus em nós, conforme Colossenses capítulo 3, versos 5 a 18. Deus tem atributos que são exclusivos dele, como, por exemplo, eternidade, onipresença, onipotência, onisciência, mas Deus também tem atributos que são comunicáveis ao homem, como, por exemplo, bondade, justiça, fidelidade. E através de Jesus, Romanos 8, 29, esses atributos de Deus são resgatados em nós. Ainda no capítulo 2, temos o registro da criação da mulher, do ser humano do sexo feminino. Deus tirou um osso da costela de Adão. Então, Adão ficou seccionado, ele ficou incompleto. Deus mostrando aqui que o casamento, ele completa o ser humano. Um macho e uma fêmea se completam. No 2, lemos que Deus criou várias árvores frutíferas e no meio do jardim ele criou uma árvore e colocou um limite para que o homem não comesse daquele fruto. Algumas pessoas têm dúvida aqui, porque criar uma árvore se o fruto dela não poderia ser comido. Deus estava dando para o ser humano a oportunidade de escolha, ou seja, do livre-arbítrio. Gênesis capítulo 3. Este é o capítulo importante para entendermos todo o restante da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia toda fala de salvação. Mas nós estamos salvos do quê? Salvos do pecado, da condenação do pecado. E é exatamente esse capítulo que vai mostrar o homem tendo a necessidade da salvação quando ele pecou. Ele ficou separado de Deus e Deus, então, com seu infinito amor, estabelece um plano para unir esse homem de volta a Deus. Deus havia dito para o homem não comer da árvore que estava no meio do jardim, e não tem nada específico no fruto dessa árvore, como algumas pessoas fantasiam. A característica do pecado aqui é a desobediência. Deus disse para não comer e o homem comeu. Então, Deus estava dando para o homem o poder de escolha entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E aqui fica claro que só existem dois lados no mundo espiritual. Só existe dois lados na guerra espiritual. De um lado é luz, outro é trevas, de um lado é verdade, outro mentira, de um lado é o reino de Deus e do outro lado o império de Satanás. Ele, então, procura a mulher, sabendo do seu poder de influência, do seu poder de persuasão, e ele exagera nas palavras de Deus. Ele diz, Deus não diz para vocês não comerem de toda a árvore do jardim? E ele também coloca dúvida. Ele disse, olha, certamente vocês não vão morrer. Então a mulher come do fruto
e oferece também para o seu marido. Ambos comeram, ambos desobedeceram. Pecar é transgredir a lei de Deus. E quando ambos pecaram, verso de número 7, abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E quando Deus vem ao jardim, o homem então tenta se esconder. Depois ele tenta resolver o problema por si só, fazendo roupas de folhagens, e ele tenta também transferir a culpa. Ele diz para Deus: foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, foi o Senhor que me deu essa mulher e ela me fez pecar. E a mulher disse: foi a serpente. E assim, ainda hoje, o ser humano tende a fugir de Deus e a transferir a sua culpa. Ao invés de reconhecer o seu pecado, o ser humano tende a justificar-se ou a ficar transferindo a sua culpa. O homem foi expulso do jardim e os 3 envolvidos no pecado tiveram punições. Mas o versículo de número 15 mostra o grande amor de Deus ao estabelecer um plano para unir o homem de volta a Deus. E esse plano seria revelado ao longo do Antigo Testamento. Da semente da mulher, ou seja, da sua descendência, nasceria o Salvador. Aquele que iria salvar o homem dos seus pecados e uni-lo de volta a Deus. Gênesis capítulo 4. O livro do Gênesis fala do princípio de todas as coisas. E aqui o texto mostra os primeiros filhos do casal, Adão e Eva, os primeiros descendentes, os primeiros sacrifícios. Caim e Abel oferecem sacrifícios ao Senhor e Deus não recebe o sacrifício de Caim. Algumas pessoas questionam o motivo, mas no versículo de número 7 está claro: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, a intenção do coração de Caim não era boa e Deus conhecia a intenção do seu coração. Conforme 1 João 3, verso 12, as suas obras eram más. Mas o próprio Deus o avisa de que ele está prestes a cair em tentação. Olha, Caim, o pecado jaz à porta. Você precisa ficar atento. Ele então alimenta o ódio no seu coração contra o seu irmão e a Bíblia então registra o primeiro pecado de homicídio. Por pura inveja, então, Caim matou o seu próprio irmão. Caim então se retira da presença do Senhor, vai habitar em outras terras, e aqui também gera uma dúvida, porque a partir do verso 17 mostra os descendentes de Caim, e a dúvida é com quem ele se casou, e a história é resumida, não há detalhes, por exemplo, de quanto tempo se passou, quantos anos se passaram, mas nós podemos fazer cálculos com base na idade deles. Por exemplo, capítulo 5, quando nasceu Sete, Adão já estava com 130 anos, então Caim também já tinha mais dos seus 100 anos, então dá para ter nascido durante esses anos vários outros filhos e possivelmente ele tenha se casado com alguém da sua própria família. Então, o capítulo de número 4 finaliza mostrando a descendência de Caim e a descendência de Sete. E fica claro a diferença entre as duas descendências. A descendência de Caim, uma descendência promíscua, violenta, e a descendência de Sete, uma descendência justa, como por exemplo, no verso de número 26. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 5. Esse capítulo mostra os descendentes de
Adão, mas especificamente os descendentes de seu filho Sete. Então, verso de número 4 diz assim, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas, e os seus dias todos foram 930 anos. E, a partir do verso 6, o texto mostra os descendentes de Sete. Então, nós percebemos claramente o destaque de 2 filhos de Adão, de suas descendências. A descendência ímpia de Caim e agora a descendência justa de Sete. 3 nomes se destacam entre os seus descendentes. Enos, aquele que começou a invocar o nome do Senhor. Agora nós temos Enoque, que andou com Deus e foi transladado. E Enoque aqui, ele é uma tipologia da igreja. Quando eu usar o termo tipologia, estou me referindo a um estudo da teologia que mostra eventos e pessoas no Antigo Testamento que era uma sombra das coisas que aconteceriam no Novo Testamento. A projeção de uma figura e o elemento real acontece no Novo Testamento. Então, Enoque, ele é uma tipologia da igreja, porque vai acontecer um juízo de Deus no capítulo 6, o enunciado de um juízo de Deus no capítulo 6, que é o dilúvio. Mas antes de acontecer esse juízo de Deus, Enoque foi transladado. Então, desses descendentes, a Bíblia destaca Enoque e Noé, 2 nomes, únicos nomes na Bíblia que diz que andaram com Deus. Verso 24, andou Enoque com Deus. A ação e a decisão foi do próprio Enoque. Enoque decidiu andar com Deus. Assim como Enoque foi transladado para não passar pelo juízo do capítulo que seria anunciado a partir do 6 do Gênesis, ele representa a Igreja de Cristo, que também será arrebatada para não passar pelo juízo de Deus que nós vamos estudar, que é a grande tribulação. Gênesis capítulo 6. Aqui nós temos o registro do primeiro juízo de Deus sobre a terra, um juízo temporário. Deus vai destruir toda a humanidade, com exceção da família de Noé, e Deus vai fazer um reset. Então é importante, quando estivermos estudando, entender que a partir do dilúvio, a terra passa por um recomeço e todos que existiam antes do dilúvio morreram. E porque Deus quis destruir a terra? Verso de número 11, a terra estava corrompida e cheia de violência. Verso de número 2, os filhos de Deus se misturaram, se casaram com as filhas dos homens. Dentre vários pensamentos, entendemos aqui que aquelas 2 linhagens que comentamos no capítulo 5 se misturaram. A linhagem pura e santa de Sete se misturou, se corrompeu com a linhagem ímpia de Caim. Deus, então, se arrepende de ter feito o homem e quer destruí-lo. Deus se arrepender é uma linguagem figurativa, linguagem de acomodação, chamada de antropopatismo. É quando a Bíblia usa sentimentos humanos para nos explicar os sentimentos de Deus, para facilitar a nossa compreensão e saber o que Deus estava sentindo. Mas é claro que arrependimento em Deus não é o nosso arrependimento. Quando nós erramos, falhamos e ficamos tristes por algo que fizemos. Não, Deus se arrepender significa que Deus mudou de ideia, Deus mudou os seus atos por causa do comportamento humano. Em resposta ao comportamento humano, Deus teve então essa atitude de destruir a terra. E no meio da corrupção, verso de número 8, Noé, porém, despertou graça aos olhos de Deus. Ele era um homem justo, íntegro, e ele andava com Deus. Deus então faz uma aliança com Noé, verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos.
Deus dá um tempo, verso de número 3, de 120 anos, para que Noé construísse essa arca e o Espírito de Deus continuasse atuando. Está implícito aqui que, enquanto isso, Noé estava pregando a justiça, conforme 2 Pedro 2, versículos 5 ao 11, 1 Pedro 3, 19 e 20. Mas as pessoas continuavam insensíveis, conforme Jesus disse em Lucas, capítulo 17, versículos 26 e 27, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A arca é uma tipologia de Cristo. E nós, a Igreja do Senhor, somos os pregadores que estamos avisando sobre um juízo de Deus que virá sobre a terra. Assim como Noé e sua família foram salvos na arca, nós também estamos salvos em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 1:10 diz que em Jesus estamos livres da ira futura de Deus. Gênesis capítulos 7 e 8. Noé fez tudo conforme Deus havia lhe ordenado. E estando a arca já concluída, Deus então dá ordem para Noé, no versículo 1, entra na arca, você e toda a sua casa. É muito importante vermos aqui o posicionamento desse pai em obedecer à voz de Deus, construir a arca e salvar a sua família. Ele obedece toda a ordem de Deus. Além de colocar os seus filhos, Deus também estabeleceu que ele deveria colocar pares de animais para a preservação das espécies. Para a preservação da espécie, precisava de um macho e de uma fêmea, porque 2 machos ou 2 fêmeas não procriam. Não apenas um casal, verso de número 2. Dos animais limpos, ele deveria levar 7 pares, e dos imundos ou impuros, ele levaria apenas um par. Esses 7 pares seria tanto para preservação quanto para alimento e também para o sacrifício que Noé faria quando ele saísse da arca. Se não houvessem mais pares, algumas espécies seriam extintas. Capítulo 6, 21, leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Quando Noé e sua família entram na arca, a chuva começa a descer. E essa chuva durou 40 dias sobre a face da terra. Verso de número 23, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Capítulo de número 8, depois de 150 dias, Deus fez soprar, verso de número 1, capítulo 8, um vento sobre a terra e baixaram as águas. E a arca parou no monte Ararat. Depois de um tempo, verso de número 8, Noé soltou uma pomba. É muito interessante o detalhe tipológico nesta pomba. Ele solta uma pomba e esta pomba vai e fica sobrevoando sobre as águas. Ou seja, ela não tinha lugar para pousar. Depois de 7 dias, ele solta esta pomba novamente, ela vai e volta com uma folhinha de oliveira no bico. E depois ele solta pela 3ª vez esta pomba e ela vai e fica, ela não volta mais para a árvore. Há uma tipologia linda aqui sobre a ação do Espírito Santo na terra, na humanidade. O primeiro voo dessa pomba, ela vai e fica pairando sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois, essa pomba vai e volta, trazendo a folhinha da oliveira. Aqui nós temos de uma forma implícita
a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, depois que o Espírito de Deus foi retirado sobre a terra. O Espírito Santo ele vinha apenas sobre pessoas específicas para cumprir tarefas específicas, mas ele não vinha e não morava no homem, ele vinha e voltava. Ele agia capacitando essas pessoas, mas ele voltava. E havia uma promessa que o Espírito Santo seria derramado e que ele ficaria em nós. E então nesse terceiro voo da pomba, isto está tipificado. A pomba, ela vai e ela fica. O Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2. E hoje o Espírito Santo está atuando dentro de nós. Gênesis capítulos 9 e 10. O capítulo 9 ele é muito importante porque ele vai mostrar o recomeço da humanidade. Toda a descendência ímpia de Caim morreu no dilúvio. Então agora a terra vai recomeçar com uma linhagem justa de Sete, através de Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus dá uma ordem para Noé para que ele repovoe a terra, multiplicai-vos, enchei a terra. Verso de número 3, Deus autoriza também que os animais sirvam de alimento, refutando aqui a ideologia vegana que proíbe os seres humanos de comerem carne. Deus proveu, além das ervas, como ele já tinha instituído, ele também autoriza que o homem se alimente de carne de animais. Verso de número 6, pela primeira vez, de uma forma direta, Deus vai instituir uma lei para o homem, mostrando aqui que o homem, apesar de recomeçar com uma descendência justa de Noé, que andava com Deus, o homem continuava pecador. A natureza pecaminosa ainda estava no ser humano e Deus então coloca uma lei para proteger o homem de si mesmo. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. E Deus também vai fazer uma aliança com o ser humano. Dos versos 9 ao 13, Deus promete que nunca mais ele iria destruir a terra com águas, como ele fez no dilúvio. E como prova dessa aliança, Deus então estabelece um sinal no céu, um arco colorido. E Deus então diz que esse arco lembraria Deus dessa aliança. Verso de número 16, o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Então, toda vez que aparece esse arco colorido no céu, Deus se lembra, claro, usando aqui Deus se lembrar, uma linguagem figurada. Deus se lembra dessa aliança. Hoje nós vemos esse sinal de Deus, o arco colorido sendo tão deturpado por ativistas LGBTs que se adotaram desse símbolo, mas ele continua sendo um sinal da aliança, do amor, da misericórdia de Deus para com a humanidade. E a partir do verso de número 20, nós vamos perceber que novamente a humanidade tem 2 lados, o lado da bênção e o lado da maldição, o lado do bem, o lado do mal, o lado da luz e o lado das trevas, o reino de Deus e o império de Satanás. Não existem 3 lados, não existem outras opções. O mundo espiritual se resume em apenas 2 lados. Noé tem 3 filhos e Noé fica bêbado e fica nu e um dos seus filhos zomba, Cã. Cã, ele zomba do pai e ele então foi amaldiçoado. Noé amaldiçoou um descendente de Cã, Canaã. E Canaã então se tornou uma linhagem amaldiçoada. E nós vamos ver que de Canaã vai nascer o primeiro opositor humano de Deus, que é
Nimrod, conforme estudaremos no capítulo 10. E Noé abençoa o seu filho Sem. Ele diz no verso de número 26, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Então, de Sem vai descender os semitas, que futuramente será a nação de Israel. Então, hoje nós ouvimos muito a expressão antissemitas, são pessoas que têm ódio à nação de Israel. E agora nós temos então dois lados, uma descendência amaldiçoada de Canaã e do outro lado nós temos a bênção sobre Sem, e não só sobre Sem, também sobre Jafé, que os dois juntos vieram cobrir a nudez do pai. Verso 27, engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Ou seja, Sem foi abençoado e Jafé habitaria nas tendas de Sem, participaria dessa bênção de Sem. E aqui fica muito claro a bênção sobre Israel e também sobre essa descendência de Jafé, que são os gentios. Todos aqueles que não são descendentes de Israel são chamados de gentios, que somos nós hoje, Igreja do Senhor. Gálatas 3:28 diz que em Jesus não tem mais essa diferença. Então nós hoje somos esse povo abençoado por Deus, fazemos parte dessa linhagem bendita em Abraão. Capítulo 12, nós vamos ver que esse descendente de Sem, por nome Abraão, ele teve uma bênção de Deus sobre a sua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em Jesus nós somos benditos. E no capítulo de número 10, há um resumo histórico do capítulo 11. Aqui vai mostrar como que essas descendências se dispersaram conforme suas línguas, mas capítulo 11 diz que, por enquanto, havia só uma língua em toda a terra. Então, o 10 é só um resumo do capítulo 11 desses descendentes. E aqui mostra, então, os descendentes de Jafé, mas faz uma referência mais direta aos filhos de Cã. Então, de Cã vai sair um descendente chamado Nimrod, um poderoso caçador. Segundo os historiadores, ele era uma espécie de um líder tirano e ficou muito popular porque ele era caçador e ele provia alimento para aquelas pessoas. E ele, então, foi o primeiro opositor humano de Deus. Esse Nimrod, cujo nome significa rebelião, ele foi o primeiro ser humano a se opor a uma ordem de Deus. A ordem foi espalhar sobre a terra. E ele, então, teve uma ideia, conforme estudaremos no 11, de construir uma torre para que as pessoas não se espalhassem e ali tivesse uma vida em comum, o que nós conhecemos hoje como comunismo, socialismo, todo mundo vivendo igual com um único governo. E quando nós terminamos de ler o capítulo 10, nós percebemos, verso 10, diz que o princípio do seu reino foi Babel. Babel veio se tornar Babilônia e Babel significa confusão. Então, quando nós terminamos de ler o 10, nós percebemos que as nações que saíram de Nimrod são nações que futuramente se tornaram inimigas de Israel, como, por exemplo, Nínive, verso 13, Mizraim, que veio a ser o Egito, de Canaã veio Sidom, Jebuseus, Amorreus, Eveus, Eteus. Então, esses cananeus, verso 19, foi desde Sidom, seu limite, chegando a Sodoma e Gomorra. Então, num sentido espiritual, nós já temos aqui um lado bem definido das trevas, que é representado na Bíblia com uma cidade geográfica espiritual com o nome de Babilônia. Então, Babilônia, até lá no Apocalipse, ela vai ser um símbolo do império das trevas, cujo fundador foi Nimrod, que é um opositor de Deus. Então, tudo que se opõe a Deus, tudo que se opõe a Cristo e aos seus princípios são claramente evidenciados hoje como um império das trevas. Nunca foi tão claro definirmos esses dois lados. Então, de um lado, nós temos uma cidade geográfica e espiritual chamada Jerusalém, que representa esse reino de Deus, esse reino de Cristo. Jerusalém, que significa lugar de paz. E por outro lado, nós temos
o império das trevas com essa simbologia de Babilônia. E nunca foi tão claro definirmos isto como hoje. Nós temos percebido esta guerra cada vez mais clara. E é impossível que um ser humano não esteja nem de um lado e nem do outro. Aquele que não está posicionado na luz é porque ele já está nas trevas. Algumas pessoas vivem em cima do muro, elas não se definem, elas não têm convicção e não pregam aquilo e não defendem aquilo que elas acreditam, estão em cima do muro, e o muro pertence ao diabo. E no final do 10 temos os descendentes de Sem, destaca aqui Éber, de onde vai sair os hebreus. O povo hebreu depois vai se chamar povo de Israel, porque Abraão gera Jacó e Jacó vai ter o nome trocado para Israel. Gênesis capítulos 11 e 12. O livro do Gênesis trata do princípio de todas as coisas. Então aqui no 11 nós temos o princípio da diversidade de línguas. Até então, capítulo 11, verso 1. Em toda a terra havia apenas uma linguagem. Então, como foi que as nações surgiram com essa diversidade de línguas? Deus havia dado uma ordem para que a humanidade se espalhasse, se multiplicasse sobre a face da terra. Então, aqui tem um plano. Embora não haja uma menção direta ao nome de Nimrod, mas nós temos referências que apontam para Nimrod, o líder dessa rebelião. Capítulo 10, verso 10, o princípio do seu reino foi Babel. E no capítulo 11, verso de número 9, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel. Qual foi o plano? O plano foi se opor ao plano de Deus. O plano de Deus era que a humanidade se espalhasse para multiplicar, encher sobre a face da terra. E o plano aqui foi, verso 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, ou seja, um nome, uma liderança e todo mundo vivendo igual, vivendo unidos ali, opondo-se ao plano de Deus, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Verso de número 4. Percebemos aqui uma menção do que nós conhecemos hoje como comunismo, uma ideia de um paraíso na terra sem diferenças de classes sociais, de um único governo, sem a religião, sem Deus, opondo-se aos princípios de Deus. E é uma tipologia do governo do anticristo. Um homem governará a terra após o arrebatamento da igreja, estudaremos isso no livro do Apocalipse, e o seu governo será um governo comunista, todos comendo igual, vestindo igual, com um único governo sobre a terra, uma única moeda, um paraíso na terra sem Deus e sem a religião. Deus então atrapalha os planos do maligno e mais uma vez a vontade de Deus prevalece, porque o Senhor agora confundiu a língua daquelas pessoas, o projeto da torre foi paralisado e as pessoas então se dispersaram, verso de número 8, se espalharam sobre a face da terra. A vontade de Deus prevaleceu. Hoje, a ideia comunista tem se espalhado através da educação, através da política, e as pessoas vivem uma utopia de que é possível viver aqui na Terra um paraíso, sem diferenças de classes sociais. Ideias comunistas de homens como Karl Marx, Antônio Gramsci, e pessoas que se opõem aos princípios de Deus e prometem uma paz sem Cristo. Algumas outras pessoas, por não conhecerem as Escrituras, chegam a pensar que Jesus, ele era comunista. Não, Jesus não veio para tirar as pessoas da pobreza. Jesus não veio para nivelar classes sociais. Jesus veio para morrer na cruz e salvar os homens dos seus pecados e salvar a humanidade da condenação eterna.
Ele mesmo disse que os pobres sempre existirão. A partir do verso de número 10, o Senhor mostra que o seu plano estava em ação, o plano de salvação. Deus havia prometido, Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria o Salvador. Então agora a Bíblia vai destacar a descendência desse Salvador. Através de Sem, Deus vai escolher um homem por nome Abraão. E o Senhor dá uma ordem para que Abraão saia de Ur dos Caldeus, e pela fé Abraão sai, obedecendo a ordem de Deus, e daqui para frente, capítulo de número 12, temos um divisor de águas na história bíblica, porque a partir do 12, todo o Antigo Testamento vai focar nessa descendência de Sem, que vai começar com Abraão. Deus escolhe esse homem por nome Abraão, e o Senhor diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti quem? Em Abraão sairia um descendente por nome Jesus. E de Jesus, e através de Jesus, o homem seria salvo. O homem poderia se unir novamente a Deus. Então, capítulo 12 é um capítulo muito importante, porque daqui para frente estudaremos especificamente a história desse povo que Deus escolheu. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem o nome trocado para Israel, e é através desse povo que nascerá o Salvador. E no versículo de número 6, Deus vai dar, 6 e 7, Deus vai dar a terra dos cananeus, a terra que os cananeus habitavam. Lembro a vocês quem são os cananeus, descendentes amaldiçoados de Cã, inimigos de Israel. Deus vai dar a terra de Canaã para Abraão, para a sua descendência, ou seja, aquela terra que pertence a Deus estava sendo dada para a descendência de Abraão, que hoje é a nação de Israel. Muitas brigas, muitas guerras ao longo da história surgiram por causa daquela terra, mas lembremos que foi o próprio Deus que deu aquela terra para que Israel se estabelecesse. Muitas pessoas, por não conhecerem a história bíblica, entram nesses modismos, dessas ideologias, do antissemitismo, as universidades, as escolas, colocando mentiras para os alunos acerca da nação de Israel, e cada vez mais cresce esse ódio contra aquela nação. Mas a Bíblia é enfática ao dizer que aqueles que amaldiçoam Israel são amaldiçoados, e aqueles que abençoam são abençoados. Bendito seja o Deus de Israel. Gênesis capítulos 13 e 14. Quando Deus disse a Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, capítulo de número 12, versículo de número 4, diz que Ló, seu sobrinho, foi com ele. Capítulo 13, pela primeira vez, a Bíblia vai mostrar alguém com riquezas acumuladas. Tanto Abraão quanto seu sobrinho Ló ficaram ricos. E versículo de número 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nós estamos usando o nome dele aqui, Abraão, mas somente lá no capítulo 17 que esse homem, Abrão, será chamado de Abraão. Abraão faz uma proposta para Ló, para que eles se separem e morem em terras diferentes. Ele dá para Ló, então, a oportunidade de escolher, verso de número 9, entre a direita e a esquerda, e com base no Monte Hermon, o local que Ló escolhe foi a esquerda do Jordão. Ele escolhe pela oportunidade de ficar ainda mais rico,
verso de número 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Porém, Ló, ele não pensou na sua família, e a Bíblia diz que eles já eram maus. Versículo de número 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aquelas duas cidades já eram marcadas, caracterizadas pela depravação moral, e o pecado predominante daquelas duas cidades era a homossexualidade, conforme estudaremos no capítulo 19. E Abraão escolheu a terra de Canaã. E o Senhor o promete que a sua descendência seria como o pó da terra. O Senhor multiplicaria a descendência de Abraão e ele seria muito abençoado. E no capítulo 14, assim como Gênesis trata do princípio de todas as coisas, nós teremos também aqui o primeiro registro da primeira batalha entre povos. 4 reis contra 5 reis. E aqui vemos que Ló começa a ter já consequências ruins por causa da sua escolha ruim. Ele decidiu habitar próximo a Sodoma e Gomorra, verso de número 12, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. E agora ele começa a ter prejuízo dessa escolha. Versículo de número 12 do capítulo 14. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Abraão, então, organiza os seus homens e consegue resgatar a Ló e também os seus bens. Esta intervenção de Abraão liberou não só a Ló e a sua família, outros reis também foram libertados e um deles veio agradecer a Abraão. E o nome dele é Melquisedeque. Capítulo 14, verso de número 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui nós temos uma tipologia lindíssima de Jesus. Melquisedeque é a única pessoa mencionada na Bíblia que tinha esses dois ofícios, tanto de rei quanto de sacerdote. Ele abençoa Abraão e Abraão lhe entrega o dízimo de tudo. Também é a primeira vez que a Bíblia vai mencionar a palavra dízimo. Esse Melquisedeque, cujo nome significa rei justo, ele é um tipo de Cristo que é rei justo e sacerdote. É a primeira vez que a Bíblia vai mencionar alguém com a função de sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquela pessoa que intermediava o homem a Deus. Entre o homem e Deus havia um bloqueio, uma separação por causa do pecado. Então, mesmo antes do sacerdócio oficial levítico, já haviam pessoas que exerciam esta função de intermediar o homem a Deus. E ele apontava já o sacerdócio, a intermediação perfeita de Cristo. Salmo 110, verso de número 4, mostra uma profecia de que Jesus seria um sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Então, há várias tipologias, há várias semelhanças entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Por exemplo, assim como não há registro nem de seus antepassados e nem de sua descendência, Cristo também, segundo o livro de Hebreus, ele é esse sacerdote eterno. Melquisedeque ofereceu a Abraão pão e vinho, e Jesus também ofereceu no seu sacrifício pão e vinho. Nós temos o registro em Lucas 22
de Jesus tomando pão, dando graças, partindo, servindo, ele diz: esse é meu corpo oferecido em favor de vós. E da mesma maneira, depois de cear, também pegou o cálice, dizendo: esse cálice significa a nova aliança no meu sangue, que será derramado por vocês. E uma outra tipologia lindíssima, como já explicamos nos capítulos anteriores, é que Melquisedeque é rei de Salém, e Salém veio a se tornar Jerusalém, lugar de paz. Então, assim como Melquisedeque é rei de Salém, rei de Jerusalém, Jesus é esse rei. Nesse reino de paz, em oposição, está Satanás, que é o imperador da Babilônia, o imperador das trevas. Quando nós fomos salvos através do sacrifício de Jesus, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Gênesis capítulos 15 e 16. O capítulo 15 é um capítulo muito importante porque ele vai falar de profecias acerca desse povo que futuramente se chamaria nação de Israel. Deus promete que daria a Abraão um filho. Sara, sua esposa, era estéril e ele entende que esse seu herdeiro seria um servo nascido da sua casa, Eliezer. Mas o Senhor diz que não. Verso de número 4, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus então promete que daria a Abraão uma geração, uma descendência muito numerosa. Verso 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. O versículo de número 6 é um enunciado dessa fé salvadora em Abraão. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo, o homem nunca seria salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, a nossa justificação é mediante a fé. Na primeira aliança, eles foram salvos mediante a fé no Messias que viria. E Novo Testamento, e nós, Igreja do Senhor, cremos, temos fé no Cristo que já veio. E esse evangelho, essa boa notícia, foi pregado primeiramente a Abraão. Gálatas capítulo 3, verso de número 8 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão, quando ele disse lá no capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo que seria através de um descendente de Abraão que a salvação chegaria até a nós. E Abraão creu. Ainda no capítulo de número 15, Deus faz uma aliança com Abraão e nessa aliança o Senhor pede que ele pegue alguns animais e parta esses animais ao meio, colocando um de frente para o outro. E segundo os estudiosos, este era um ritual para selar um pacto, selar uma aliança, quando as duas pessoas envolvidas passariam ali no meio dessas duas partes de animais e provavelmente, se tem animais rachados de um lado e do outro, no meio tem um caminho de sangue. Alguns teólogos acreditam que foi daí que se iniciou a ideia de um tapete vermelho para selar grandes e importantes alianças. Deus, então, vendo que o homem seria incapaz de cumprir a sua parte no pacto, Deus faz Abraão dormir e, versículo de número 17, como um fogareiro fumegante, o Senhor passou sozinho por aquele caminho de sangue. Aqui há uma tipologia sobre o Calvário, sobre a morte de Jesus. O homem não seria capaz de salvar a si mesmo. Então Jesus assume o nosso lugar, o lugar da humanidade, quando ele entrega a sua vida para morrer e salvar a humanidade da condenação
eterna por causa dos seus pecados. Há também no capítulo 15 o enunciado de uma profecia. Versículo de número 13, o Senhor fala para Abraão que a sua posteridade seria peregrina numa terra por um período de 400 anos. Versículo 16. Mas na quarta geração eles tornariam para esta terra, para a terra de Canaã. E nós vamos estudar no livro do Êxodo que esta profecia se cumpriu. O povo ficou escravo, cativo no Egito por um período de 400 anos e depois eles foram libertos e voltaram para a terra de Canaã. Capítulo de número 16. Deus havia dito que daria um filho a esse casal, Abraão e Sara, e eles acreditaram na promessa, mas eles não acreditaram no método pelo qual esta profecia se cumpriria. Então, Sara precipita, não espera o cumprimento da profecia e ela oferece a Agar, uma escrava que eles haviam ganhado quando eles passaram pelo Egito, para que Abraão tivesse um filho com essa sua serva. E ela engravida, Agar engravida, e quando Sara viu que ela havia concebido, fica enciumada e começa a humilhá-la, e então Agar foge de casa e no caminho ela se encontra com o anjo do Senhor e o anjo do Senhor diz que ela deveria se humilhar, voltar à casa da sua serva e que ela teria um filho que se chamaria Ismael. E ele explica, versículo de número 11, porque o Senhor te acudiu da tua aflição e o Senhor faz uma promessa também para o seu filho Ismael. E aqui, então, no capítulo 16, explica essa guerra que existe ainda hoje entre árabes e a nação de Israel. Eles acreditam que aquela terra, a terra de Israel, pertence aos descendentes de Ismael, que são os árabes, porque eles acreditam que a promessa seria para esse primeiro filho, para Ismael, mas a promessa era para o filho gerado do casal, Sara e Abraão, portanto, Isaque. Muitas pessoas, por não conhecer a história bíblica, se deixam levar pelas ideologias na mídia, na educação, na política e acabam opinando sem conhecer a fundamentação desse conflito. Mas a Bíblia mostra claramente uma aliança de Deus com o seu povo, com a nação de Israel. Gênesis capítulos 17 e 18. Capítulo 17, Deus vai renovar a sua promessa com Abraão. E para isso Deus vai trocar o seu nome. Ele que até agora era chamado de Abrão, que significa pai exaltado, ele passaria a se chamar Abraão, que significa pai de uma multidão. E Deus diz a Abraão que essa aliança seria perpétua, conforme o capítulo 17, versículo de número 7. E para esta aliança, o homem, então, como um sinal de aceitação nessa aliança, ele passaria pela circuncisão, que era uma cirurgia da retirada da pele que cobria a genitália masculina. Então, todo bebê nascido com 8 dias deveria passar pela circuncisão. Ela é um ato que lembra o batismo. O batismo também é um sinal que nós fazemos da nossa aceitação nessa aliança com Jesus Cristo. Assim como esse ritual da circuncisão lembra purificação, o batismo também é um símbolo do sepultamento dos nossos pecados. No momento do batismo, conforme Romanos capítulo de número 6, sepulta-se essa velha criatura, esse velho homem que morreu para o mundo. Nessa simbologia,
acontece o renascimento, o momento que esse homem nasce de novo com uma natureza espiritual gerada pelo Espírito Santo. Deus também troca o nome de Sara. Ela até então era chamada de Sarai, que significa minha princesa, e o Senhor então troca o nome dela para Sara, simplesmente princesa, porque agora ela não era mais a princesa só do Abraão. Versículo 16: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Versículo 17, Abraão, duvidando, ele dá risada, pensando: como eu com 100 anos de idade ainda vou dar um filho para minha esposa? E o Senhor então diz que o nome daquela criança seria Isaque, que significa sorriso. O Senhor lembra, versículo 21, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E Abraão foi circuncidado aos 99 anos e seu filho Ismael com 13 anos de idade. Nesse capítulo 18 do Gênesis, nós veremos mais um ato da justiça de Deus sobre a terra. É a segunda vez que Deus vai exercer o seu juízo de uma forma direta. Essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, haviam se entregado tanto à imoralidade que o Senhor vem comunicar a Abraão que essas cidades seriam destruídas. Então, há dois propósitos aqui nessa visita do anjo do Senhor a Abraão, e quando nós lemos esse nome, o anjo do Senhor, nós entendemos aqui uma teofania, é quando Cristo ele se apresenta ao homem como o Deus que o homem pode ver em forma humana. Ele comeu, bebeu com Abraão, renovou a promessa do filho, e ele também disse que o pecado de Sodoma e Gomorra havia se agravado. Versículo de número 20, disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Segundo o apóstolo Pedro, na segunda epístola, capítulo 2, versículo de número 7 e 8, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque era justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então, Abraão, ele intercede pelos justos. Ele faz pela primeira vez, as escrituras mostram alguém fazendo intercessão. Ele intercede. Versículo 23. Destruirás o justo com o ímpio? Então, o Senhor mostra nessa conversa intercessória com Abraão que o juízo era para os ímpios, mas que os justos seriam poupados. E nós leremos então no próximo capítulo que havia uma família justa lá, que é a família de Ló, conforme a própria Bíblia diz que Ló era um homem justo e o Senhor vai poupá-lo. Toda vez que o Senhor ele exercia um juízo sobre a terra, juízos temporários, ele sempre poupava os justos. Nós já lemos isto no capítulo 6 do Gênesis, que antes do dilúvio o Senhor poupou um homem justo chamado Enoque. No capítulo 6 ele poupou a família de Noé, e agora o Senhor vai poupar a família de Ló. Isto nos faz acreditar que os salvos serão poupados no dia do juízo de Deus, no dia do derramamento da ira de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz que em Jesus nós estamos livres da ira futura de Deus. Então, o juízo é para ímpios, mas os salvos sempre serão poupados. Gênesis, capítulos 19 e 20. Esse capítulo 19 é um capítulo muito importante porque ele mostra a atualidade da Bíblia,
como a Bíblia é atual. Deus vai derramar o seu juízo sobre aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, por causa da imoralidade e especialmente por causa do pecado da homossexualidade. Alguns ativistas hoje querem desfazer os textos bíblicos, criando outras narrativas e outras interpretações, mas no texto veremos claramente o pecado da homossexualidade descrito, especialmente no versículo de número 5. Quando Deus vai derramar um juízo, ele sempre avisa antes, como ele avisou no capítulo 6 para o justo Noé. E agora, 2 anjos vêm à casa de Ló para avisá-lo acerca desse juízo. E quando eles entram na casa de Ló, os homens, verso de número 4, os homens daquela cidade cercaram a casa, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Chamaram a Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Então, esses homens desejaram abusar, estuprar esses viajantes que eram anjos, mas estavam ali como se fossem homens. Ló os repele e havia uma cultura de uma responsabilidade desse anfitrião proteger os seus convidados, seus visitantes. Ele então, dentro de uma cultura, oferece as suas filhas, mas eles não querem, eles querem os homens. E o texto é muito atual, porque eles então tentaram arrombar a porta da casa do Ló, dizendo: faremos pior a você do que a eles. Ou seja, hoje temos visto os ativistas LGBTs, eles tentando cercar as famílias, arrombar as portas, tentando naturalizar uma prática antinatural, através de filmes, desenhos, séries, através de material escolar com doutrinações. Nossos filhos estão cada vez mais expostos a estas doutrinações da ideologia de gênero ou o ativismo LGBT. E quando Ló se opõe, verso de número 9, eles ficam indignados. E a palavra deles para Ló foi: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Ou seja, ainda hoje a igreja é tão criticada por se opor a essas ideologias. E nós sim somos estrangeiros, estamos nessa terra, mas nós não somos daqui. E eles disseram: você quer ser juiz em tudo? Quando nós pregamos a verdade, quando nós nos posicionamos contra essas ideologias, eles dizem: parem de nos julgar. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Eles dizem que nós somos fascistas, fundamentalistas e que nós queremos impor sobre a humanidade os princípios da palavra de Deus. Mas verdadeiramente nós não somos desta terra. Por isso somos tão odiados, por causa daquilo que nós pregamos, daquilo que nós defendemos. Então, os anjos do Senhor apressa Ló dizendo: tem mais alguém aqui? Tem genro, tem filhos? Olha, faze-os sair desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar. Verso 14, ele então vai falar com os seus genros e os seus genros o ignoram. Jesus, quando estava pregando em Lucas 17, a partir do versículo de número 26, ele diz que os dias do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé e de Ló. Qual era a característica? Aquelas pessoas, tanto nos dias de Noé quanto nos dias de Ló, estavam indiferentes e entregues ao prazer carnal. São amantes de si mesmos, hedonistas, e não querem ouvir acerca do juízo de Deus. Mas assim como Ló avisou,
nós também estamos avisando a esta geração que haverá um juízo de Deus sobre a terra, ainda que sejamos ignorados, odiados. O papel da igreja é pregar o evangelho, se posicionar e avisar sobre esse juízo de Deus. Deus havia dito para que eles não olhassem para trás, mas a mulher de Ló, versículo de número 26, olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. A expressão hebraica aqui de olhar para trás demorou-se, demonstrando o seu apego por aquilo que ela estava deixando para trás. Então, logo eles saíram da cidade, choveu fogo do céu e destruiu todos os moradores daquelas duas cidades. O final do capítulo mostra as filhas de Ló tentando resolver um problema com suas próprias mãos, embebedando o pai, tendo relação incestuosa com ele. Isso nos mostra a imparcialidade da Bíblia. A palavra de Deus, ela é imparcial. Ela mostra os atos heróicos, os exemplos dignos de serem copiados, mas a Bíblia também mostra os erros dos seus personagens. Como, por exemplo, o capítulo de número 20 mostra Abraão, mais uma vez, mentindo acerca da sua esposa, dizendo que ela era sua irmã, e o rei Abimeleque, ele então dando uma ordem para que trouxessem Sara para estar com ele, e mesmo que o Senhor tenha a protegido de que ele não a tocasse, o anjo do Senhor apareceu para ele, versículo de número 3, e diz que ele seria punido, porque ele estava com uma mulher que não era dele. Versículo 7, agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti. Pela primeira vez, as Escrituras vai mencionar a palavra profeta, que era um intermediário entre Deus e o homem. Assim como o sacerdote intermediava entre o homem e Deus, orando, fazendo sacrifícios, o profeta intermediava entre Deus e o homem, trazendo palavras de Deus para o homem, porque o homem estava separado de Deus por causa do pecado. Mas quando Jesus morre, o véu que separava o homem de Deus foi rasgado e de novo o homem tem o livre acesso a Deus. Esse capítulo 19 e 20 mostra os atos de amor e os atos de justiça de Deus. Quando lemos a destruição de Sodoma e Gomorra, fica claro um dos atributos de Deus que é desconhecido por esta geração. Esta geração conhece apenas um Jesus cheio de paz e de amor. Não conhecem um Deus que tem ira, um Deus que não tolera o pecado. Esta geração, então, entregue aos prazeres carnais, prazeres que não têm limites. Estamos vendo uma decadência moral tão acelerada a ponto de as pessoas não quererem considerar o crime da pedofilia, da zoofilia, como muitas nações já vivem. Mas o nosso papel é alertar, é avisar, porque Deus não tem prazer em destruir. O que o Senhor quer é que se arrependam e que venham à salvação.